Oi, gente! E olha só, ainda falando de direitos e garantias fundamentais, a gente já estudou o primeiro capítulo do título 2, que são os direitos e deveres individuais e coletivos. Agora a gente vai para o capítulo 2, direitos sociais. Logicamente, isso aqui está muito relacionado com a CLT. Malu, então eu preciso estudar a CLT? Não. Até porque numa prova de direito constitucional, o que ele cobra de direitos sociais é o que consta na Constituição Federal. Claro, você precisa de uma ou outra informação, mas muito de leve, sem ter que mergulhar na CLT, ok? Primeiro ponto, a gente tem que ver o caput do artigo 6º. Artigo 6º, são direitos sociais. Percebam que esse caput do artigo 6º já foi modificado 2 vezes. Vou mostrar para vocês quais foram as emendas e o que eles acrescentaram. Lembrando que os direitos sociais são direitos de segunda geração, né? Direitos positivos, são as chamadas políticas públicas. Olha só, são direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação. A alimentação, gente, veio com a emenda 64, tá? O trabalho, a moradia veio com a emenda 26. O lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, os direitos sociais são esses. Cuidado para não confundir com os direitos e deveres individuais e coletivos, que são os direitos civis e políticos previstos ali, aliás, os direitos civis previstos no caput do artigo 5º, tá? Vê que lá é vida, liberdade, segurança, propriedade e liberdade. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. São esses 5. Aqui não. Aqui já são direitos positivos. Malu, lá tem segurança e aqui tem segurança também, ó. Ó a segurança aqui. E lá no caput do artigo 5º, você pode até pegar para visualizar, também tem segurança. Só que aqui é segurança pública, política pública. Lá é segurança jurídica, em sentido amplo, tá? Aqui é segurança pública. Outra coisa, os direitos sociais, eles são direitos de ordem pública. São irrenunciáveis, inalienáveis, imprescritíveis, tá? Cuidado com essa informação, que é isso que mais tem caído em prova. Outra, Malu, como é a aplicabilidade desses direitos? São normas programáticas? São normas programáticas, sim. São programas, são objetivos. Agora elas têm uma aplicabilidade diferida. Por quê? Como diz Jorge Miranda, depende de um orçamento estatal, de um planejamento orçamentário. Por isso que existe a teoria da reserva do possível, também conhecido como reserva financeira do possível. Então, são normas programáticas que necessitam aí que aconteçam em uma gradualidade, considerando que elas contam com o orçamento do Estado a cada ano. Então, esse detalhe é importante, inclusive, analisar uma decisão do STF, que é a DPF 45. Tem até um ponto bem importante aqui, ó. É certo que não se inclui ordinariamente no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte em especial, olha esse julgado, que coisa linda, a atribuição de formular e de implementar políticas públicas. Malu, e quem pertence? Quem formula é o Legislativo, quem implementa é o Executivo. E qual é o poder, qual é a competência do Judiciário? Aí ele diz aqui, pois nesse domínio o encargo reside primariamente nos poderes legislativo e executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se o Poder Judiciário se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos políticos jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer com tal comportamento a eficácia e a integridade dos direitos individuais e ou coletivos, impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Olha só, o STF corroborando o entendimento de que é norma programática, né? Que é um programa, é um objetivo. Olha a continuação do julgado. Esse julgado é grande, hein?
Cabe assinalar, presente nesse contexto, consoante já proclamou esta Suprema Corte que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o poder público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir de maneira ilegítima o cumprimento de seu impostergável dever por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria lei fundamental do Estado. Isso aqui dá para você botar em tanta dissertação, fica a coisa mais linda, hein? Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente à reserva do possível. Malu, o que o STF entende sobre a reserva do possível? O STF não nega que é necessário, inclusive isso acontece gradualmente, a existência de orçamento, mas que o poder público não pode alegar a teoria da reserva do possível sem que prove que não tem realmente condições financeiras. Quem tem que provar é o Estado, objetivamente, considerando que para o judiciário é necessário que ele faça o mínimo exigível, o mínimo, e que não se admite a alegativa da reserva do possível se ele não tiver feito o mínimo exigível. E provar objetivamente que não pode fazer mais. Não pode fazer mais. Não é mais, não, mais, né? Olha o detalhe, olha o que ele continua aqui a dizer. Notadamente, em sede de efetivação e implementação sempre onerosos dos direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, cujo adimplemento pelo poder público impõe e exige deste prestações estatais positivas, concretizadoras de tais prerrogativas individuais e ou coletivas. É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização, depende em grande medida de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada objetivamente a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida à imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. O entendimento é esse, que eu já comentei com vocês. Olha só, não se mostrará lícito, no entanto, ao poder público, em tal hipótese, mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e ou político-administrativo, criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação em favor da pessoa e dos cidadãos de condições materiais mínimas de resistência. Cumpre advertir desse modo que a cláusula de reserva da reserva do possível, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais. Olha a situação. Então, a situação é essa. Os direitos sociais são direitos de ordem pública, irrenunciáveis, inalienáveis, imprescritíveis. São normas programáticas que têm uma aplicabilidade diferida, porque tem que acontecer de forma gradual e de acordo com o orçamento do Estado. Que a teoria da reserva do possível só é admitida pelo Poder Judiciário se o Estado já tiver feito o mínimo exigível e não puder fazer mais. E para não fazer mais tem que provar objetivamente a falta do orçamento. Pronto, se resume nisso. Olha que coisa maravilhosa, né? ADPF 45. Lembra desse número, principalmente se a prova for dissertativa, hein? Tá, aí eu venho aqui para algumas questões já relacionadas com o caput do artigo 6º. Lembra que a gente está estudando de uma forma muito tranquila, que a gente está vendo o artigo e está vendo os exercícios direcionados aí para o CESP, né? Para que você possa fixar bem mais a matéria, o melhor método de estudo. Então vamos lá, questão número 1 aqui para vocês. Os direitos sociais são assegurados constitucionalmente, de modo que sua concretização independe da existência de recursos financeiros. Errado, porque a gente sabe que a concretização depende da existência dos recursos financeiros. Aquilo tudo que eu comentei para vocês, inclusive em cima da jurisprudência do STF. Errado o item. Vem para a questão número 2 agora.
As normas que tratam dos direitos sociais são de eficácia limitada, ou seja, de aplicabilidade imediata, já que para se efetivarem de maneira adequada, se devem cumprir exigências como prestações positivas por parte do Estado, gastos orçamentários e mediação do legislador. Corretíssimo. Muitos direitos sociais, né, prevêem que haja uma legislação ulterior. É interessante saber aqui, porque, por exemplo, a própria PEC que acrescentou os direitos a mais das empregadas domésticas prevê que alguns direitos necessitam de normas infraconstitucionais, tá? Mas alguns direitos sociais realmente precisam dessa efetivação, tanto do orçamento como da mediação do legislador. Então, corretíssimo o item, tá? Questão número 3, que eu já até comentei com vocês, super fácil essa questão. Ele citou o artigo 5º, o caput, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Olha os direitos que estão previstos aí. E citou o artigo 6º. São direitos sociais. Aí botou o caput do artigo 6º todinho aí. Aí ele diz assim, ó, bem aqui. Considerando os artigos da Constituição Federal transcritos acima, bem como a doutrina e a jurisprudência acerca desses artigos, julgue o item que se segue. Qual é o item? Esse. Vamos lá, o item. O termo segurança, em ambos os artigos, trata da segurança pública, que é direito fundamental social a ser protegido pelo Estado por meio de atuação positiva e ostensiva, inclusive pela PRF. Estaria certo se ele não colocasse o termo segurança em ambos os artigos tratam de segurança pública. Porque a gente viu que só no artigo 6º trata de segurança pública. Porque no artigo 5º é segurança jurídica. Então o item está errado. Vem para cá agora para a questão número 4. Olha só. De acordo com a jurisprudência do STF, os direitos sociais previstos na Constituição Federal não se estendem aos servidores contratados em caráter temporário. Eu até pulei a jurisprudência e vocês devem ter ficado assim, meu Deus, a professora pulou a jurisprudência. De propósito, porque é essa questão de prova. Malu fala sério, olha só. O que ele está dizendo aqui? Presta atenção. De acordo com a jurisprudência do STF, jurisprudência. Os direitos sociais previstos na Constituição Federal não se estendem aos servidores contratados em caráter temporário. Primeiro que a gente tem que observar, ele se estende aos servidores públicos, porque quando a gente fala dos direitos sociais, né, previstos na Constituição, a gente tem que levar em conta que as regras do artigo 7º, por exemplo, são de aplicabilidade para os seletistas. Servidores não, são seletistas. Agora, se você pegar, por exemplo, pega aí na sua Constituição o artigo 39, parágrafo 3º. Olha só que interessante, você pode até anotar aqui, ó. Artigo 39, parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quanto à natureza do cargo, quando a natureza do cargo o exigir. Está lá no artigo 39. Então, alguns dos direitos que são estabelecidos aos trabalhadores seletistas são extensíveis aos servidores públicos. Mas a pergunta aqui não fala do servidor público, ele fala, de acordo com a jurisprudência do STF, os direitos sociais previstos na Constituição Federal não se estendem aos servidores contratados em caráter temporário. Aí a pessoa não deve se estender. Olha só o que diz a jurisprudência do STF, olha só, para pegar muito neguinho, né? Depois diz que não cai jurisprudência. Olha só. Extensão ao servidor contratado temporariamente. Possibilidade. Ainda cita precedentes. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
Os servidores contratados em caráter temporário têm direito à extensão dos direitos sociais constantes no artigo 7º do Magno Texto, nos moldes do inciso 9 do artigo 37 da Carta Magna. Se você pegar o artigo 9 do 37, olha só. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Como é o próprio poder público que está necessitando desse contrato de caráter temporário, o STF entende que aos servidores contratados se estende os direitos previstos no artigo 7º. Então, ó, o item lá está errado por causa do não. Só por causa desse não, porque ele diz que não se estendem. E a gente acabou de ver com a jurisprudência que se estende. Fantástico. Aí vem aqui para a questão número 5. A saúde e a proteção à maternidade são direitos coletivos, porque são atribuídos na Constituição Federal a todos os cidadãos brasileiros. Normalmente, olha, era uma questão de técnica, eu considerei essa questão muito difícil. Por quê? Porque está errado o item. Malu fala sério. A saúde e a proteção à maternidade são direitos coletivos porque são atribuídos na Constituição a todos os cidadãos. Não, são direitos individuais. Olha só, olha só. Quem diz isso? Nosso professor André Ramos Tavares. Olha o que ela faz. Eu vou botar até aqui para vocês. Direitos sociais. Faz até esse mapinha aqui, ó. Tem os direitos sociais genéricos, que são os do artigo 8º, aliás, artigo 6º. Os direitos sociais individuais, que são os do artigo 7º. E os direitos sociais coletivos, morra, né? Que são os artigos 8º ao 11º. André Ramos Tavares faz essa distinção. Aí, se você olhar, prestar atenção, a saúde é um direito genérico. Está aí no caput do artigo 6º. E a proteção à maternidade também. E ele chamou de coletivos. Olha o que diz no artigo 6º da sua Constituição. Vamos aqui para ele. Proteção à maternidade e à saúde. São direitos sociais genéricos, não são coletivos. Tu acredita que o erro foi esse? Olha a situação. Agora o aluno, uma questão dessa, uma questão de técnico, colocou certo. Não conhecia a doutrina de André Ramos Tavares, mas agora não erra mais, porque agora conhece. Essa é a vantagem de fazer exercício, tá, gente? É que você acaba conhecendo qual é o posicionamento daquela organizadora e por onde ela se direciona na jurisprudência e o que é que ela pede em prova. É por isso que a melhor coisa, você está estudando pelo método certo. Coloque isso na sua cabeça. É teoria e exercício, tá? Teoria e exercício. Vem agora para a questão número 6. Não sendo os direitos sociais dotados de dimensão subjetiva, diferentemente dos direitos civis e políticos, não se exige do poder público prestações positivas a ele relativas, o que, entretanto, não impede o controle judicial de razoabilidade das políticas públicas sociais. O item está errado. De cara você sabe que o item está errado quando ele diz não se exigem do poder público prestações positivas. Se exige. Por aí você diria que está errado. Outro detalhe, os direitos sociais não são dotados de dimensão subjetiva. Anota aí o que é dimensão subjetiva. Vou até botar uma setinha aqui, ó. Dimensão subjetiva. Possibilidade. Às vezes alguns conceitos têm que ser doutrinários, tá? De se pedir judicialmente sua efetivação.
Quando você diz que um direito tem dimensão subjetiva, quer dizer que há possibilidade de se requerer esse direito, ou a efetivação desse direito, judicialmente. E os direitos sociais são, sim, dotados de dimensão subjetiva. É por isso que muitos entram na justiça cobrando aí que o poder público forneça leitos de UTI, forneça remédios que não podem ser comprados, né? Porque, na verdade, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, é por isso que, quando ele diz não sendo os direitos sociais dotados de dimensão subjetiva, já está errado. Aí ele diz, diferentemente dos direitos civis e políticos, não se exigem do poder público prestações positivas. Verdade, porque os direitos civis e políticos se exigem não prestações positivas, mas os direitos sociais se exigem prestações positivas. É aquela história dos direitos de primeira geração e os direitos de segunda geração. Os direitos de primeira geração, que são os direitos civis e políticos, é uma não intervenção, é uma limitação ao poder do Estado. Mas os direitos de segunda já é um cobrar, um fazer, uma intervenção. O que, entretanto, não impede o controle judicial de razoabilidade das políticas públicas sociais, não impede realmente. Então, o erro daqui é não sendo os direitos sociais dotados de dimensão subjetiva, eles são, e se exige do poder público prestações positivas, diferentemente dos direitos civis ou políticos. Tranquilo, né, essa questão, e aí a gente entra nos direitos sociais individuais, tá? O que André Ramos Tavares fala. Especialmente, gente, Malu, eu tenho que estudar todos os 34 incisos do artigo 7º, na verdade, como isso aqui é uma matéria muito voltada para a CLT, você não precisa estudar a CLT, mas alguns artigos você tem que memorizar. Alguns incisos, aliás. Eu vou falar aqui para vocês, não de todos, vou falar de alguns, aqueles mais importantes, aqueles que mais caem em prova, para a gente já ir para os exercícios. Quando eu pego aqui o artigo 7º, que diz, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Aqui eu tenho o princípio da melhoria da condição social. Ou seja, pode existir outros direitos, inclusive estabelecidos em normas infraconstitucionais, desde que seja para a melhoria da condição social. É o que a gente chama de proibição do retrocesso social. Não pode retroceder. É aquela história assim. E isso é corroborado pela jurisprudência. Inclusive, a licença gestante, o STF nunca se pronunciou para dizer que os direitos sociais seriam cláusulas pétreas, até porque lá no artigo 60, parágrafo 4º, diz, não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. Se você for para o inciso 4, ele diz os direitos e garantias individuais. Em que pese o STF nunca ter dito que os direitos sociais sejam cláusulas pétreas, tem aqui um julgado em que ele considerou a licença maternidade uma garantia individual. E aí não poderia haver um retrocesso. Vocês podem até ler esse julgado muito interessante que eu coloquei aqui para vocês, tá? Que é essa ação direta de inconstitucionalidade 1946. Muito boa. Ele fala da proibição do retrocesso social, porque houve uma possibilidade de interpretação de que o salário da gestante pudesse ser abolido. E aí o STF chancelou a ideia de que a licença maternidade, com o que está previsto no artigo 7º, inciso 18, pega aí o teu artigo 7º, inciso 18, é garantia individual, não pode haver retrocesso social. Diz aí no artigo 7º, inciso 18, licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias, tá? Então, cuidado com essa jurisprudência, e ela trata aí do princípio da proibição do retrocesso social. Aí eu venho para os incisos. Eu escolhi alguns incisos que a gente pudesse estudar para a gente fazer essa revisãozinha aqui sobre os direitos sociais. Relação, inciso 1, importante. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar. Cara da prova, eu não aguento mais, é a mesma pegadinha, lei ordinária. Gente, toda vida que tiver lei complementar, não pode ser objeto de lei ordinária. Malu, e se tiver só por lei, aí é lei ordinária. Quando não disser só lei, é lei ordinária. Mas se disser lei complementar, só pode ser lei complementar. Tá.
que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. Tá, e quais são... cadê esta lei? Né? Aquela história, cadê essa lei? Nunca foi promulgada. Morra. Malu, fala sério, tô falando sério. Então, quanto é a indenização? Aí o que é que acontece? O ADCT, que são aquelas regras de transição, no seu artigo 10, diz o quê, ó? Pegaram o ADCT, artigo 10. Até que seja promulgada a lei complementar que se refere ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição. Olha o inciso 1 do artigo 10 do ADCT. Fica limitada a proteção dele referida ao aumento para 4 vezes da porcentagem prevista no artigo 6º da Lei 5.107 de 66, que é a lei do FGTS. Por isso que a pessoa recebe 40%. Mas essa lei nunca foi promulgada. Então, está aí para cair na sua prova. A relação de emprego é protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que nunca foi promulgada, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Essa indenização está prevista, na verdade, no artigo 10 do ADCT, inciso 1. Esse mesmo artigo trouxe a estabilidade relativa para 3 pessoas, quanto à despedida arbitrária ou sem justa causa. Malu, quem são essas 3 pessoas? Está aqui, ó, no inciso 2. Fica vedada a dispensa arbitrária e sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidente, que é a CIPA, comissão CIPA, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Tem estabilidade relativa, mesmo que seja suplente por força de súmula. Da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Malu, você disse que são 3 e aqui só tem 2. É porque a terceira está no artigo 8º, inciso 8. Pega aí o seu artigo 8º, inciso 8. Olha só o que ele diz. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, são 3 pessoas que têm estabilidade relativa. Elas não podem ser despedidas nem arbitrariamente e nem sem justa causa. Só com justa causa. São as chamadas estabilidade relativa. Outro dispositivo que seria... Olha aqui a jurisprudência que eu falei para vocês do suplente da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? O inciso 2 é tranquilo, mas se lembra, seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário, tá errado, tem que ser involuntário. Só existe seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Inciso 4, outro importantíssimo, salário mínimo fixado em lei. Aqui é lei ordinária, nacionalmente unificada, não é regionalmente unificada. Aqui é uma questão de emoção, né? História do nacionalmente, regionalmente. Capaz de atender às suas necessidades básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, acho ótimo isso, educação, saúde, lazer, o que eu gosto mais é lazer e vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Gente, olha, gente, eu tenho que falar isso aqui, foi da FCC, mas eu não aguentei. Tu acredita que botaram esse item numa questão da FCC, certo? Num dos itens da questão. E ele colocou assim, salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, incapaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família. Aí o aluno disse assim, na prática é assim, tá certo, né? Tá errado, porque se botar um incapaz, não está de acordo com a Constituição Federal, porque a sua Constituição Federal diz que é capaz de atender às necessidades vitais básicas da pessoa e inclusive da sua família, com educação, vestuário, lazer. A melhor parte é o lazer, eu acho isso perfeito. Tudo bem. Independentemente do que seja capaz ou incapaz, está escrito aqui na Constituição, é capaz. Tudo bem. Importante, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Malu, pelo amor de Deus, súmula vinculante número 4. Pelo amor de Deus, olha só.
salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Ou seja, o salário mínimo não pode ser usado como índice para uma gratificação de um servidor, por exemplo, nem de um empregado. Não pode ser usado como índice. Malu tem exceção, aí você olha para a própria súmula, salvo nos casos previstos na Constituição. Dá uma olhadinha no 203, que é um caso excepcional que a Constituição trouxe, inciso 5, que é o caso do benefício da assistência social para aquele que seja portador de deficiência, ou seja, idoso, e não possa ser sustentado nem por si mesmo, nem por sua família. Mas a própria Constituição prevê o benefício de um salário mínimo. Diferente de uma lei infraconstitucional vir e usar o salário mínimo como um índice indexador da base de cálculo de vantagem ou garantia para servidor e para empregado. Não pode. E o salário mínimo também não pode ser substituído por decisão judicial. Mas eu continuo falando nisso no próximo vídeo, porque eu ainda tenho algumas coisas para falar aqui sobre o salário mínimo. Aguardo você, não sai daí que a gente continua.